A letra B é a resposta para essa alternativa, já que nós estamos procurando a informação, a, a afirmação que está incorreta. Ela diz: se trata de um movimento sem qualquer relação com sentimentos e crenças, e não o nazismo. Ele é altamente vinculado a ideais como supremacia ariana, a cultuação à imagem de um líder, a ideia que os alemães eram superiores a outros povos, assim demonstrando como a ideologia nazismo era totalmente vinculada a ideias, a uma construção de ideais que a sociedade alemã deveria estar seguindo um como uma como um noteador. Agora, indo para a segunda questão. O século XX foi marcado pela presença de importantes regimes autoritários, nascidos em diferentes países. Suas origens explicam pelos fatores internos de cada país, mas todos repercutiram em escala internacional, gerando uma série de conflitos. Sobre essa época, assinale a questão incorreta. Mais uma vez, nós estamos procurando uma afirmação que está equivocada. Uma dica para Enems e vestibulares é que toda vez que estiver analisando, estudando uma questão, primeiramente vai no anunciado e assinale, sublinhe, tente destacar todos os comandos, se é para procurar a informação que está correta, se é a informação que está incorreta, principalmente nas provas do Enem. Tem um pequeno anunciado, você vê aquilo, vê o que ele está pedindo para você estar fazendo. Assim, leia as alternativas e, por fim, leia o texto noteador. Voltando para a questão, vamos ver então quais são as afirmações atribuídas no texto. Letra A. Dentro dos regimes ditatoriais, podemos citar o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, bem como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Letra B. De forma geral, os países que passaram por governos ditatoriais se caracterizam pela presença de líderes absolutos, partido único, nacionalismo, censura da imprensa, controle e aspectos da vida pública como também da vida privada. Letra C. Pela exaltação da imagem do governante, burocratização do Estado, aliança às forças do partido único e repressão violenta às oposição, o stalinismo pode ser considerado também um governo autoritário. Ou letra D. O Brasil também contou com um governo autoritário, quando a implantação do Estado Novo essa se caracterizou pela hegemonia do poder executivo, intervenção dos estados, perseguição e censura aos adversários. Quais vocês acreditam que são as afirmações que estão corretas? E qual é a afirmação desse texto, dessa pequena questão, que seria a resposta? Primeiramente, a letra A é uma afirmação correta, já que, dentre os regimes ditatoriais, podemos sim estar citando esses casos apresentados. O salazarismo e o franquismo estiveram extremamente interligados ao fascismo italiano. A letra B. Os regimes totalitários, nos regimes totalitários existia a exaltação de seus líderes. Seus líderes eram tratados, como nós vemos na propaganda nazista, como foi apresentado na aula, a construção de uma imagem heróica daquele que, em meio à crise, lembrando que esses regimes totalitários surgiram em países totalmente destruídos pela guerra, que estavam passando por momentos de crise. Então a população estava totalmente desesperançosa, sem perspectiva de um futuro. E assim, o líder
estaria vinculado a uma imagem messiânica de salvação. Agora, a letra C. Pela exaltação da imagem do governante, burocratização do Estado, aliança e força do partido único e a repressão violenta às oposições. E assim, o stalinismo pode ser considerado também um governo totalitário? Sim, pelo fato que todas essas são características de um governo totalitário. Então, a resposta que estamos procurando é a letra D, no que ela afirma que o Brasil, durante o governo de Getúlio Vargas, esteve vinculado ao totalitarismo. E o Brasil nunca viveu em um regime totalitário, que apesar de ter um longo tempo vivenciando ditaduras, como o Estado Novo de Getúlio, ou então a ditadura militar que governou entre 1964 e 1985, fez com que surgissem grupos políticos inspirados em regimes totalitários, como podemos citar os integralistas. Contudo, eles não estiveram diretamente interligados ao sistema do totalitarismo. Havia, podemos dizer, uma forma própria de governo latino-americano, onde nós temos Getúlio Vargas no Brasil, Cárdenas no México e Perón na Argentina. Agora, já encaminhando para a terceira questão, uma questão de um dos principais vestibulares do Brasil, a Unicamp, primeiramente vem para um anunciado, que diz: Hitler considerava que a propaganda sempre deveria ser popular, dirigida às massas desenvolvidas de modo a levar em conta um nível de compreensão dos mais baixos. O essencial da propaganda era atingir o coração das grandes massas, compreender seu mundo, representar seus sentimentos. E assim, sobre a propaganda nazista, é correto afirmar. Letra A. O nível elementar da propaganda era contraposto às óperas e desfiles suntuosos do regime nazista promovia. B. A propaganda deveria restringir poucos pontos, como enaltecimento e superioridade racial. Letra C. A propaganda deveria estimular o ódio das massas contra grupos específicos como judeus, negros, homossexuais e ciganos. Ou letra D. O cinema e a produção artística foram áreas que resistiram ao sistema de propaganda do nazismo alemão no final da década de 1930. Qual seria a correta? A letra A está incorreta, pois esses desfiles eram vinculados também à propaganda. Eles faziam parte do plano de ação do governo nazista de estar levando, por meio deles, um contato visual com a população. A letra B também está incorreta, pois ela afirma que a propaganda deveria restringir poucos pontos. Não, a propaganda nazista esteve vinculada a todos os pontos. Ela esteve imersa no cotidiano, na sociedade, onde que Hitler tinha uma imagem de um herói, de um salvador. Então, onde que você ia, tinha a imagem dele vinculado a algo heróico. A letra D também está incorreta, onde que diz: o cinema e a produção artística foram áreas que resistiram. Não, o cinema e o teatro, as produções artísticas estiveram interligados, inclusive foram usados para a divulgação da propaganda nazista. E assim, a letra C é a resposta correta, pois através da propaganda, como foi usada a imagem, por exemplo, do judeu, o nariz do judeu representa o 6, que é considerado em países de tradição cristã como o número da besta, estimulava o ódio
contra determinados grupos. E agora, a última questão que estaremos trabalhando na aula de hoje, nessa etapa de hoje, seria a questão do Enem, onde que diz: os regimes totalitários, na primeira metade do século XX, apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno de defesa de ideais grandiosos para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só se havia uma pessoa digna a ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracteriza-se por, letra A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentamos opositores ao regime. Letra B, pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadão. Letra C, pela propaganda de modo de vida saudável. Letra D, pelo diálogo ao organizar debates. Ou letra E, pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários. Qual seria a resposta correta para essa questão? Todas as alternativas, com a exceção da letra A, propõem medidas amplamente aceitáveis nas tradições, que se refere à educação da juventude, porém sabemos que a juventude hitlerista não agia dessa maneira. Uma ampla parcela dos jovens alemães sofreu uma verdadeira lavagem cerebral e assim agia de forma extremamente hostil e agressiva contra todos que iam a desencontro do que foi ensinado. Assim, vinculando-se também ao filme que nós estivemos debatendo no início desse plano de estudos doutorados, A Onda, onde que determinado grupo, ao ficar vinculado à imagem do líder, do professor, e tratar os ensinamentos daquele grupo, daquela parcela, como uma verdade única, todos aqueles que não compactuavam com aqueles ideais eram agredidos, eram atacados. Bem, nós estamos finalizando então a nossa aula sobre regimes totalitários e espero que tenham conseguido resolver e qualquer dúvida entrem em contato. Um grande abraço a todos.